Galera, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre choques ou colisões. Choques ou colisões são fenômenos físicos que ocorrem quando dois corpos tendem a ocupar a mesma posição, o mesmo lugar no espaço. Isso aí vai haver um contato entre eles, né? Vai haver força mecânica, mas essa força mecânica ela é interna ao sistema, não provocando aceleração. Então, vamos lá. Nesses fenômenos, as forças internas são significativas. É importante a gente dizer que forças internas não produzem aceleração no sistema. Podem produzir aceleração nas partes do sistema, tá? Uma parte do sistema pode ser acelerado, mas a outra não, ok? O sistema como um todo não sofre aceleração. Bem, as forças externas, no caso de colisões, são praticamente nulas. Então, como as forças externas são praticamente nulas, não haverá força resultante no sistema. Não haver força resultante no sistema faz parte daquela história lá que eu tinha dito agora há pouco, sobre não ter aceleração do sistema, né? Você vai ter um sistema inercial e partes que podem se acelerar ou não dentro do sistema. Uma colisão pode produzir uma alteração na energia mecânica, mas não vai produzir alteração no momento linear, né? Então, existe a conservação do momento linear no sistema como um todo. Isso aí somando as partes do sistema, né? Mas a energia ela pode se alterar, sofrendo, por exemplo, uma diminuição, um aumento de energia mecânica, né? Então, por exemplo, se um corpo explode, você vai ter uma troca de energia química por energia mecânica. Então, ele pode ganhar, né, no caso de uma colisão com explosão, ele vai ganhar energia mecânica, mas o momento linear ele vai se conservar. Então, mesmo tendo uma explosão dentro de uma colisão mecânica, né, não tem ganho de momento linear nesse sistema. O momento linear do sistema vai permanecer igual. Óbvio que as partes envolvidas na explosão, né, os fragmentos do corpo, vão sofrer aceleração, então vão ganhar energia, vão modificar o momento daquelas partes, mas não vai modificar o momento do sistema como um todo. Nesse caso, o momento final é igual ao momento inicial. O momento linear final é igual ao momento linear inicial, como temos aqui, QF igual a QI. Lembrando que esse QF e QI é o momento linear do sistema. Então, a gente vai ter a soma da massa do sistema multiplicado pela soma vetorial das velocidades de todas as partes do sistema, inicial e final. Ok? Podemos definir forças internas médias usando o impulso de um dos corpos e o tempo médio, né? Como o tempo médio em colisões. Por exemplo, um rebatedor vai bater numa bola de beisebol, por exemplo. Esse rebatedor ele vai tocar a bola durante frações de segundos. E isso vai produzir um impulso. Como, em geral, nessas condições a gente vai ter os tempos médios muito baixos, nós teremos forças médias muito altas, tá? Basta a gente calcular o impulso, a variação da quantidade de movimento ou do momento linear, né? E essa variação do momento linear, dividindo pelo tempo de contato entre os corpos, né? de choque, vai dizer qual é a força média no sistema. É importante a gente dizer que é a força média porque as forças internas elas são muito variantes. Daí a gente não tem como saber exatamente quanto foi, mas dá para a gente ter uma ideia de quanto é a força média no sistema. Bem, vamos falar um pouco agora do que a gente chama de coeficiente de restituição.
Quando dois corpos estão se aproximando para a colisão, a velocidade de aproximação vai ser de V1 menos V2, como temos aí na figura de cima, onde V1 é maior do que V2, tá? Na segunda condição, quando os corpos já estão se afastando depois da colisão, nós vamos ter que V2' menos V1' vai ser igual à velocidade de afastamento. Essa velocidade de afastamento, onde V2 é maior do que V1, V2' é maior do que V1', né? Vai determinar aí o que nós chamamos de coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição vai ser a divisão da velocidade de afastamento pela velocidade de aproximação. Isso aí vai gerar um valor, um índice, que vai ficar entre 0 e 1, tá? E esse valor aí é importante para a gente poder classificar o tipo de choque. Como é que nós classificamos os choques? Os choques eles podem ser classificados em 3 categorias. Os elásticos ou perfeitamente elásticos, que é uma situação hipotética, tá? Ideal, onde não existe perda energética, e o coeficiente de restituição é igual a 1. Então, toda a velocidade, todo o momento que havia, toda a velocidade que havia inicialmente é transmitida para um momento posterior ao choque, tá? Existe o choque parcialmente inelástico ou parcialmente elástico, tanto faz. O parcialmente elástico ou parcialmente inelástico, ele vai ter perda de energia, né? Vai ter a energia ela vai se transformar em algo. Por exemplo, pode ter energia sonora com o barulho da colisão, ou energia térmica, né? Aumentando a temperatura dos corpos que colidem. Enfim, vai ter uma variação da energia. E o coeficiente de restituição vai ficar entre 0 e 1, tá? Ele nem pode ser 0, nem pode ser 1. Vai ficar com um valor intermediário. Os choques parcialmente elásticos ou parcialmente inelásticos, depende de como você prefira chamar, eles não são fáceis de determinar exatamente porque você não sabe como vai ficar esse coeficiente de restituição, tá? Então acaba que fica muito difícil estudar esse tipo de colisão e nós não vamos estudar ela no ensino médio, tá? A inelástica ou perfeitamente inelástica vai haver perda energética também, né? Vai ter um pouco de transformação energética e produzindo som, temperatura, coisas desse tipo. E o coeficiente de restituição é 0. O que é que isso quer dizer? Depois que há colisão, os corpos não se separam. A velocidade de afastamento dos corpos é 0, tá bem? A gente pode ver essas questões aí com mais calma, né? Pensar, classificar esses corpos e ver alguns experimentos com eles, né? Mas basicamente o uso das colisões serve para determinar, para prever o comportamento de partículas ou de corpos em um sistema de multipartículas ou de multicorpos, a partir da colisão entre eles. E por hoje é isso, pessoal. Valeu, até mais.